Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Cláudio, professor de Química. Na aula de hoje, galera, eu vou falar para vocês aí sobre polaridade. Esse assunto encontra-se lá no livro de vocês, no módulo 2, capítulo 5, da página 8 até a página 9. Galera, olha, dentro da química, quando a gente fala em polaridade, a gente precisa separar em duas partes. Uma parte relacionada à polaridade das ligações e uma outra parte relacionada à polaridade das moléculas. A gente vai começar falando sobre a polaridade das ligações. E a polaridade das ligações, galera, ela é explicada pela diferença de eletronegatividade. Quando a gente viu tabela periódica, vimos que a eletronegatividade é uma propriedade periódica, uma das propriedades periódicas, e que a eletronegatividade é a força que os átomos exercem sobre os elétrons. Sendo assim, a gente pode ter átomos com a maior eletronegatividade e a gente pode ter átomos com a menor eletronegatividade. Tranquilo? Na ligação química, o átomo que tem uma maior eletronegatividade ele atrai com a maior intensidade os elétrons, a nuvem eletrônica do outro átomo, fazendo com que esse átomo que possui uma maior eletronegatividade adquira uma carga parcial negativa. Já o outro átomo que possui uma menor eletronegatividade, ele vai adquirir uma carga parcial positiva. Se na ligação a gente tiver a formação de uma carga parcial positiva e negativa, a gente chama essa ligação de ligação polar. Se na ligação a gente não tiver a formação nem de uma carga parcial positiva, nem de uma carga parcial negativa, a gente chama essa ligação de ligação apolar, ok? Bem, e aí as ligações químicas a gente viu podem ser iônicas, podem ser covalentes e podem ser metálicas. Na ligação iônica, galera, na ligação iônica vai ter sempre a formação de ligações polares. Por quê? Porque eu tenho o meu metal. O metal perde elétron e quando ele perde elétron, ele adquire a forma de um íon positivo, um íon de carga positiva. Já o A-metal, quando ele recebe elétron, ele adquire a carga negativa, ele adquire a forma de um íon de carga negativa, a forma de um ânion. E eu resumir a ligação metálica, a ligação iônica, eu resumi na seguinte forma, olha, então tenho aqui dois átomos, um é o metal, qual a característica do metal? Perder elétrons, ceder elétrons. E quando ele cede elétrons, adquire a forma de um cátion, um íon de carga positiva. Já o ametal ele ganha elétron, recebe elétron. Quando ele recebe elétron, ele adquire a forma de um ânion, um íon de carga negativa. E isso sempre vai acontecer na ligação metálica. Vamos ter íons positivos e íons negativos sempre. Sendo assim, as ligações iônicas serão sempre polares. Já na ligação covalente, a gente precisa verificar os átomos que estão envolvidos na ligação. Se os átomos que estiverem envolvidos na ligação, eles apresentarem a mesma eletronegatividade, ou seja, a eletronegatividade é igual, não tem nenhum e nem outro que exerça uma maior força sobre os elétrons. Se isso não acontece, a gente classifica a ligação como ligação covalente apolar. Lembre-se que esse apolar está justamente relacionado à não formação nem de um polo positivo e nem de um polo negativo. Bem, um exemplo está aqui a molécula do H2. Molécula do H2, olha, dois átomos de hidrogênio, está aqui a fórmula plana. São átomos iguais, não tem ninguém exercendo a maior força sobre os elétrons. Como não tem ninguém exercendo maior força sobre os elétrons, a ligação é ligação covalente apolar. Bem, mas aí a gente pode ter átomos, certo? Onde eles vão apresentar diferentes eletronegatividades. Se eles vão apresentar diferentes eletronegatividades, isso quer dizer que alguém vai ter uma maior eletronegatividade e alguém vai ter uma menor eletronegatividade. Sendo assim,
a gente vai ter a formação de uma ligação covalente polar. Lembre que esse polar está relacionado à formação de um polo positivo e à formação de um polo negativo. Bem, Cláudio, eu vou utilizar o que como critério para determinar quem tem uma maior eletronegatividade e quem tem uma menor eletronegatividade. A gente vai utilizar, galera, a escala de eletronegatividade. A escala de eletronegatividade serve justamente para isso, para a gente determinar, quando a gente compara átomos, quem tem uma maior eletronegatividade e quem tem uma menor eletronegatividade. Ok? Bem, e a eletronegatividade aumenta nesse sentido. Nesse sentido aqui é o aumento da eletronegatividade. O elemento mais eletronegativo é o flúor, como a gente viu lá em tabela periódica. Então vamos ver alguns exemplos. Olha, coloquei aqui a escala de eletronegatividade para a gente identificar quem tem uma maior eletronegatividade e quem tem uma menor eletronegatividade. Temos aqui o HCl. Fórmula plana do HCl está aqui. A fórmula plana. Olha, aí eu vou lá para a escala de eletronegatividade. Vou na escala de eletronegatividade verificar a eletronegatividade do cloro e verificar a eletronegatividade do hidrogênio. Quando eu comparo a eletronegatividade do cloro com a do hidrogênio, eu verifico que o cloro tem uma maior eletronegatividade. Lembre, quanto mais para a direita, maior a eletronegatividade. Então, o cloro tem uma eletronegatividade maior que a do hidrogênio. O cloro atrai com maior intensidade a nuvem eletrônica que está sobre o hidrogênio, fazendo com que o cloro adquira uma carga parcial negativa. E o hidrogênio, que tem uma menor eletronegatividade, vai adquirir uma carga parcial positiva. Um outro exemplo, molécula do CO2. Aqui na molécula do CO2 tem o carbono, tem o oxigênio. Olha, observando aí, comparando a eletronegatividade dos dois, olha a eletronegatividade do oxigênio e olhe a eletronegatividade do carbono. Quem que tem uma maior eletronegatividade? O oxigênio. Se o oxigênio tem uma maior eletronegatividade, significa dizer que o oxigênio atrai com maior intensidade os elétrons que estão sobre o carbono, fazendo com que o oxigênio adquira uma carga parcial negativa e o carbono adquira uma carga parcial positiva. É o que a gente tem aqui, olha. Então tem aqui a estrutura plana, a fórmula plana do CO2, e a gente sabe que o oxigênio tem uma eletronegatividade maior que a do carbono. Então, esse oxigênio, que tem uma eletronegatividade que o carbono, adquire uma carga parcial negativa. E o oxigênio, que tem uma menor eletronegatividade, adquire uma carga parcial positiva. Bem, e esse oxigênio também tem uma eletronegatividade maior que a do carbono. Sendo assim, também vai adquirir uma carga parcial negativa. Ok, galera? Bem, tudo isso aí foi relacionado à polaridade das ligações. Então, dentro da polaridade das ligações, se envolver aí compostos iônicos que são formados por ligação iônica, serão sempre polares. Se envolver compostos covalentes que apresentam ligação covalente, a gente tem que olhar aí a eletronegatividade dos átomos que estão envolvidos na ligação. Se a gente tiver na ligação átomos iguais, eles irão apresentar a mesma eletronegatividade. Se eles apresentam a mesma eletronegatividade, a ligação vai ser apolar. Já quando a gente tiver átomos com diferentes eletronegatividades, eles vão vai ter alguém exercendo uma maior eletronegatividade, vai ter alguém exercendo uma menor eletronegatividade. Sendo assim, a ligação será a ligação covalente polar. Ok? Bem, Cláudio, como é que eu posso determinar a polaridade de uma molécula? A gente vai utilizar o seguinte, galera. Olha, a polaridade da maioria das moléculas pode ser estabelecida da seguinte maneira, que é o meio que eu considero mais fácil para a gente determinar a polaridade de uma molécula. A gente vai utilizar o seguinte: quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central foi igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central, minha molécula vai ser polar.
quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, minha molécula vai ser polar. Antes da gente ver alguns exemplos, vocês podem estar se perguntando, Cláudio, mas o que são essas nuvens eletrônicas? Galera, essas nuvens eletrônicas a gente pode considerar como nuvem eletrônica os pares de elétrons livres, que não participam da ligação, e as ligações que estão ali relacionadas no compartilhamento de elétrons. Tranquilo? Repetindo, as nuvens eletrônicas a gente pode considerar como nuvem eletrônica o par de elétron livre, os pares de elétrons livres, e os elétrons que participam da ligação. Tranquilo? O único detalhe é que, se eu tiver uma ligação simples, é uma nuvem eletrônica. Se eu tiver uma ligação dupla, é uma nuvem eletrônica. Se eu tiver uma ligação tripla, também é uma nuvem eletrônica, ok? Então, só para repetir, quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central, minha molécula será apolar. Quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, minha molécula será polar. Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo aqui, olha, tem a molécula da água, o H2O. O que a gente vê aqui? Olha, a gente tem quantas nuvens eletrônicas? Uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas. Então, a gente tem quatro nuvens eletrônicas. A gente tem quantos átomos iguais ao redor do átomo central? A gente só tem dois. Olha, a gente só tem dois átomos iguais ao redor do átomo central. Sendo assim, perceba que há uma diferença entre o número de nuvens eletrônicas e o número de átomos iguais ao redor do átomo central. Por isso, a minha molécula, a molécula da água é polar. Ok? Um outro exemplo aqui, eu tenho o NH3. O NH3 está aqui a fórmula, a estrutura. Veja, o NH3, a gente primeiro vai verificar o número de nuvens eletrônicas. Tem quantas nuvens eletrônicas? Uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas. Então, a gente tem quatro nuvens eletrônicas. A gente tem quantos átomos iguais ao redor do átomo central? A gente só tem dois, três. Perceba que há uma diferença entre o número de nuvens eletrônicas e o número de átomos iguais ao redor do átomo central. Sendo assim, a molécula de NH3 é polar. Bem, por último aqui, para a gente fechar, tem uma molécula aqui de CO2. Está aqui a sua fórmula plana aqui, está a sua fórmula. Veja, aqui na molécula de CO2, tem quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? Eu só tenho uma, duas nuvens eletrônicas. Eu tenho quantos átomos iguais ao redor do átomo central? Eu tenho dois. Tenho dois átomos iguais ao redor do átomo central. Como há uma igualdade entre o número de átomos de nuvens eletrônicas e o número de átomos iguais ao redor do átomo central, a molécula do CO2 ela é polar. Ok? Bem, para a gente fechar aí duas observações muito importantes. Moléculas diatômicas, elas serão sempre apolares. Professor, o que são moléculas diatômicas? Moléculas aí formadas por dois átomos, e onde esses dois átomos são átomos iguais, certo? Então, moléculas diatômicas formadas por átomos iguais serão sempre apolares. Tranquilo? Já moléculas diatômicas formadas por átomos diferentes serão sempre polares. Ok, galera? Bem, eu fecho aqui com vocês o assunto aí sobre polaridade. Deixo a atividade para vocês responderem lá do módulo 2, do capítulo 5, das páginas 11 e 12, para vocês responderem a partir da segunda questão da página 11 até as outras questões que estão na página 12. Galera, qualquer dúvida, anotem a dúvida de vocês, para que quando a gente se encontre no plantão de dúvidas, eu possa retirar a dúvida de vocês aí da melhor forma, ok? Aí respondam os exercícios, estudem o assunto e não esqueçam, anotem a dúvida de vocês. Galera, tchau, tchau.
Até a próxima e Deus os abençoe. Valeu, galera. Tchau, tchau.